Vamos falar de uma história que mistura tudo. Um banco que cresce 1500% em 5 anos, um contrato milionário com o escritório da esposa de um dos homens mais poderosos do Brasil e, bem no centro de tudo, o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. E não, isso não é uma história de sucesso financeiro. É, na verdade, a anatomia de um escândalo que faz a gente se perguntar onde é que termina a influência e onde começa a justiça. 129 milhões de reais. Guarda bem esse número. É o valor de um único contrato. Um contrato que, sozinho, coloca em xeque a integridade do mais alto tribunal do nosso país. Pensa só, de um lado da mesa a gente tem o Banco Master, uma instituição financeira que estava, para ser bem direto, em queda livre. Do outro lado, o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes. E ela é a esposa de um dos homens mais poderosos da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aí, claro, fica a pergunta que não quer calar. Por que uma empresa que está quase quebrando pagaria o equivalente a quase 3,6 milhões de reais por mês por um escritório de advocacia? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar para trás, para como esse banco cresceu tão rápido. Pois é, para entender a lógica desse contrato, a gente precisa rebobinar a fita e olhar para o banco em si, porque a ascensão do Banco Master foi tudo menos comum. O crescimento foi, no mínimo, explosivo. Em apenas 5 anos, os ativos do banco simplesmente dispararam de 2,5 milhões para mais de 40 bilhões de reais. É um salto de 1.500%, um número tão absurdo que não só chamou a atenção, como acendeu todos os alarmes dos reguladores e da concorrência. E como eles conseguiram essa proeza? A fórmula era, ao mesmo tempo, simples e muito arriscada. Eles atraíam investidores prometendo rendimentos altíssimos em CDBs e pegavam esse dinheiro para comprar carteiras de crédito consignado. Era uma aposta de alto risco que, por um tempo, deu muito certo, até que parou de dar. Só que um crescimento tão rápido e arriscado assim precisa de mais do que só capital. Precisa de influência. E o Banco Master, pelo visto, sabia exatamente onde encontrar essa influência. Em Brasília. A estratégia parece ter sido bem clara: colecionar nomes de peso. O banco contratou Ricardo Lewandowski como consultor logo que ele se aposentou do STF, patrocinou eventos com Gilmar Mendes e ainda cultivou laços com políticos muito influentes. O objetivo, segundo as investigações e reportagens, era construir um verdadeiro escudo de poder em Brasília, um círculo de aliados poderosos para, quem sabe, se proteger de qualquer tempestade que viesse pela frente. Mas a gente sabe que nem o escudo mais forte do mundo consegue parar uma avalanche financeira, né? O confronto com os reguladores era uma questão de tempo. E foi aí que o Banco Central entrou na jogada. Sob a liderança de Gabriel Galípolo na época, o regulador deu um ultimato. Ou o Banco Master conseguia 2 bilhões de reais para se capitalizar, ou a intervenção seria inevitável. O relógio começou a correr. A solução parecia ter aparecido. O Banco Estatal BRB compraria o Master. E é bem aqui que a história dá uma virada surpreendente. A imprensa começou a noticiar que o ministro Alexandre de Moraes teria ligado 6 vezes, num único dia, para o presidente do Banco Central. A alegação era que as ligações seriam para pressionar pela aprovação do acordo. Mas apesar dessa suposta pressão, Galípolo bateu o pé, vetou o negócio e o castelo de cartas desabou. O ministro Moraes, por sua vez, negou veementemente qualquer tipo de pressão. Ele afirmou que as conversas com Galípolo foram sobre outro assunto, sobre sanções internacionais. Então, de um lado, a gente tem a palavra de um ministro do STF, do outro, o que a imprensa publicou, duas versões que não se encaixam, bem no meio de um furacão político. Com o colapso do acordo, uma série de eventos, no mínimo surpreendentes, começou a acontecer, e o caso todo tomou um rumo sem precedentes, indo parar diretamente no colo do Supremo Tribunal Federal. Olha só a sequência dos fatos. O dono do banco, Daniel Vorcaro, é preso pela Polícia Federal. 11 dias depois, ele é solto. O caso, que citava um ministro do STF, sobe direto para o próprio STF. E qual a primeira atitude do ministro relator Dias Toffoli? Decretar sigilo máximo sobre todo o processo. Essa decisão do ministro Toffoli levantou na hora um monte de perguntas sobre possíveis conflitos de interesse. Fontes da imprensa revelaram que a esposa do ministro já tinha sido sócia do advogado de Vorcaro e que o próprio Toffoli teria viajado em um jato privado com um dos advogados do banco.
Com esse sigilo máximo, na prática, o caso virou uma verdadeira caixa preta. Ficou protegido não só dos olhos do público, mas também de investigações parlamentares. A CPI do INSS, por exemplo, tentou ter acesso às informações e teve o pedido negado pelo tribunal. Mas esse caso todo vai muito além de um banco e de um contrato. O que está em jogo aqui é a saúde das nossas instituições democráticas. A Transparência Internacional, que é uma das organizações anticorrupção mais respeitadas do mundo, não mediu palavras. Ela classificou o episódio como o mais escandaloso e grave caso de lobby judicial da história brasileira. É uma acusação devastadora. A questão central aqui é a credibilidade. O Supremo Tribunal, que deveria ser o árbitro final de todas as disputas, acaba aparecendo como um dos protagonistas da crise. A linha que separa os interesses privados da justiça parece ter ficado perigosamente borrada. E talvez o mais arrepiante de tudo isso seja uma citação atribuída pela imprensa a um ministro que não quis se identificar. Ele teria dito: "Não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre este caso." Uma frase que dá a entender que o que a gente sabe é só a pontinha do iceberg. O que nos deixa com a pergunta fundamental que esse escândalo todo levanta. Quando o guardião da lei se torna suspeito, quem é que guarda o guardião? Uma pergunta que, por enquanto, ecoa sem resposta pelos corredores do poder em Brasília.